Volto no assunto, Polícia Civil em operação em Florianópolis, deflagrou essa operação direcionada a investigar possíveis crimes em contratos de coleta de lixo em Florianópolis. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão de documentos na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. A Júlia Matos, na primeira participação dela, já trouxe aqui os nomes dos investigados. Chegou a hora de ouvir o prefeito de Florianópolis, Júlia Matos, direto do gabinete, para entrevistar o prefeito Topázio Neto. Antes, Júlia, por favor, faça um rápido relato das informações já apuradas e mais atualizadas até o momento a respeito desta operação. É com você. Fernando, a gente segue então apurando a Operação Presságio aqui em Florianópolis. Florianópolis foi uma das 3 cidades, então, alvos dos mandatos de busca e apreensão que aconteceram. No Brasil, foram 24 mandados de busca e apreensão, 4 investigados confirmados pela Delegacia Estadual de Investigação Criminal aqui em Florianópolis. Nós tivemos 2 secretários e 2 comissionados pela Câmara dos Vereadores. Todas essas investigações são por supostos crimes ambientais, né, inclusive de lavagem de dinheiro. A gente segue pedindo mais informações, inclusive para poder trazer mais atualizações para a Prefeitura e para a população. Aliás, estamos na Prefeitura, inclusive, para tirar algumas dúvidas, viemos conversar com o prefeito Topázio Neto. Prefeito, nós tivemos já a confirmação de alguns nomes, inclusive 2 secretários. O que a Prefeitura decidiu fazer com relação a isso? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aguardando mais informações a respeito do processo, né? Nós tivemos acesso a essa nota que a Polícia Civil divulgou, mas não tivemos acesso ainda ao processo. Então, de fato, nem os nomes, eu não sei todos os nomes, porque há uma informação de que o juízo teria mandado afastar alguns servidores da Prefeitura e que nós ainda não sabemos quais são. Então, nós estamos esperando ter acesso ao processo para daí tomar as decisões que forem necessárias. Certo. Existe a possibilidade de exoneração, prefeito, com a confirmação de alguns nomes? Bom, nós já fizemos isso em vários casos, né? Em casos anteriores, assim que a gente tomou acesso e as informações do processo, nós exoneramos diversos servidores. Vale lembrar que esse é um processo que está sendo em decorrência de uma empresa que prestava serviço para a Prefeitura em 2021, que em 2022 eu rescindi o contrato com essa empresa pela qualidade de serviço que ela prestava e fizemos um novo processo de licitação. A empresa que presta serviço hoje não é essa mesma empresa que estava lá em 2021. Eu agora estou aguardando porque nós temos na Prefeitura um núcleo anticorrupção que trabalha em parceria com a Polícia Civil e está colaborando com todas as informações que a polícia precisar. Certo, prefeito. No estúdio, o pessoal pediu para eu confirmar esses nomes, né, dos 2 secretários municipais, Fábio Braga, de Meio Ambiente, e Ed Pereira, de Transporte, de Turismo, perdão, e Esporte. Pediram para eu confirmar para o senhor para que haja uma fala talvez mais decisiva com relação a isso. Mas a gente traz agora para o senhor, a gente sabe que existe uma conversa também com a DEIC, né? Então, como que pode ser isso a partir de agora? Não, olha só, o que nós sabemos é que esse é um processo que envolve crime ambiental com relação a essa empresa de lixo lá de 2021. Pode ser que tenha outros detalhes do processo que eu ainda não conheço. Eu imagino que esses 2 secretários foram citados. O Fábio Braga, porque é o nosso secretário de Meio Ambiente, e era o secretário à época que essa empresa prestava serviço para o município, e o Ed Pereira, que à época era secretário de Esporte, responsável por todo aquele complexo da Passarela Negro Querido, onde foi feito um transbordo não autorizado pelos órgãos de meio ambiente de lixo, porque nós estávamos numa greve em 2021, os caminhões não conseguiram entrar no nosso terminal do Itacurubi para fazer o transbordo do lixo e emergencialmente se fez esse transbordo na área da passarela. Então eu imagino que o crime ambiental eventualmente acontecido lá envolveu esses 2 secretários, tanto o responsável pela área, que era o secretário de Esporte, Ed à época, quanto o secretário de Meio Ambiente, que era o responsável pela coleta de lixo. Mas isso são suposições minhas, eu tenho que ter acesso ao processo para saber do que está se falando e aí nós vamos tomar todas as decisões que forem tomadas. Ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, quem errou vai pagar pelo erro e nós já corrigimos o processo, mas todos os processos que a gente precisar corrigir, a gente vai corrigir. Certo. Só para finalizar, prefeito, essas investigações que começaram em 2021 têm, então, participação não só da Polícia Civil, como também da DEIC com relação à corrupção no governo, né? Então, como que isso interfere para vocês esse ano também? Como que essas investigações devem acontecer por aqui com relação à participação de vocês? Bom, primeiro nós temos que entender que se houve algum processo de corrupção que está sendo levantado pela DEIC, tem a ver com esse processo específico dessa empresa de lixo lá em 2021.
Eu não posso generalizar isso, porque isso não existe, e eu tenho que primeiro entender do que foi levantado pela DEIC com relação a isso. Se há corrupção, se não há corrupção, se há corrupção, quem foi o corruptor, onde que a coisa aconteceu, para que a gente possa, de maneira assertiva, fazer a correção. Certo. No estúdio também estão perguntando sobre a contratação dessa empresa, né? De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, essa investigação veio pela contratação dessa empresa terceirizada um dia antes da deflagração da greve feita pela autarquia. O que isso pode ter acontecido? Por que houve essa contratação um dia antes? Bom, aí eu teria que levantar mais adequadamente lá no início de 2021, porque, salvo engano, esse contrato é do dia 19 de janeiro de 2021. Claro que se a cidade se prepara para uma greve, a greve é anunciada pelo sindicato, vai entrar em greve tal dia, é natural que a prefeitura faça um trabalho para ter outras empresas para coletar o lixo na iminência de uma greve. Então, o fato desse contrato ter sido assinado um dia antes ou um dia depois, que eu não sei, porque eu não levantei, não sei se é esse o caso, poderia ser justificado por isso. Olha, amanhã vai entrar em greve. É natural que a empresa hoje esteja aqui para amanhã começar a coletar o lixo. Tanto é que naquela época nós tivemos, quem puxar pela memória, ou ver os jornais de vocês, vai ver que a cidade virou um pandemônio em termos de lixo acumulado, época de chuva, lixo acumulado, o que inclusive levou que o transbordo do lixo fosse feito nas instalações da passarela e não no local licenciado, que é lá no Itacurubi. Mas isso eu só vou saber a hora que eu tiver acesso ao processo. Por enquanto, o que eu sei é o que vocês sabem da nota da Polícia Civil que saiu agora perto do meio-dia. Certo. Obrigada, prefeito. A gente vai seguir acompanhando as informações. Algumas, inclusive, Fernando, estão em sigilo pela Polícia Civil. A gente segue acompanhando o que eles estão divulgando aos poucos, né? A gente vai seguir por aqui e qualquer informação nova a gente volta para dar atualizações para vocês com relação a essa operação. Volto para o estúdio. Júlia, primeiro agradece publicamente o prefeito aí que nos recebeu. O prefeito Topazio não está me ouvindo, mas eu estou vendo o senhor na tela aqui. Muito obrigado por receber a Júlia, nossa grande repórter. Prefeito Topazio depois passa a mensagem para ele, porque qualquer outro gestor público, a operação não tem nada contra o prefeito neste momento. Qualquer outro gestor público faria o quê? Não, é uma nota para a imprensa lá, eu vou submergir. E o prefeito Topazio está aqui dando explicações para a gente. Então, prefeito, muito obrigado pela coragem de vir explicar. Agora a gente vai aguardar suas próximas ações aí, prefeito, caso o senhor descubra no meio dessas investigações, né, motivos para, ou talvez, afastar um secretário desse ou manter ele no cargo, e a gente vai acompanhar e saber de você as próximas ações. Obrigado, viu, prefeito? Parabéns aí pela iniciativa de vir conversar com a gente. Isso a gente precisa registrar, porque a gente está aqui há muito tempo. A primeira coisa que faz é, dar no pé, não vou falar com ninguém. Vamos lá, o prefeito trouxe uma informação importante. Assim a gente vai buscando e vai montando esse quebra-cabeça. Ele rompeu com a empresa. Então já tira qualquer relação com o prefeito Topazio, com o governo atual. Mas ele era o vice-prefeito na época do fato. Na época era vice-prefeito, importante. Agora tem que ver também se não é aquela mudança de CNPJ, mas a operação continua a mesma, que acontece muito no mundo público. Para isso a gente tem Polícia Civil. Exato. E tem o Judiciário e o Ministério Público para agir. Exatamente. Bom, análise da fala do prefeito, meu caro Roberto, ele disse que não tem nomes ainda, embora a gente já tenha apurado quem são esses envolvidos, né, Roberto Azevedo? Mas os nomes que ele se referiu, Fernando, são os nomes de servidores municipais que teriam, por ordem judicial, sido afastados dos cargos. Ele não sabe esses nomes porque ele não teve acesso. O processo, evidentemente, corre em segredo de justiça. Ainda é uma manifestação da Polícia Judiciária, quer dizer, abriu um inquérito e, com base nesse inquérito, fez os pedidos de afastamento e também os pedidos de mandado de busca e apreensão. Detalhe importante, o prefeito está cumprindo uma lógica no Estado de Direito. Ninguém pode ser culpado ou dito culpado antes de que todos os fatos sejam apurados. Você não parte do princípio que a pessoa é culpada, parte do princípio que ela é suspeita. Mas volto a dizer aquilo que eu digo. É de bom alvitre para o serviço público e para a história do prefeito com a cidade que os envolvidos sejam afastados dos cargos. Defendam-se, provem a inocência, podem voltar. Porque senão há uma contaminação da administração municipal. Aí você vai dizer, Roberto, você está exagerando. Não estou, não. É a velha história de que você, em determinado momento, tem que ter a cautela da suspeita, mas vai se defender lá fora.
Não precisa se defender dentro da estrutura pública, porque, normalmente, quando toma uma decisão de prisão, que não é o caso ainda, o próprio Ministério Público, com o apoio do Judiciário, pede que a pessoa seja afastada para ela não continuar cometendo os crimes ou limpando provas. É uma lógica também de ser exigente. Eu não estou sendo exigente, eu estou sendo coerente. Agora, melhor de tudo, exonera os secretários, os vereadores exoneram os assessores, eles respondem lá do lado de fora, sem a ajuda do dinheiro público, são inocentes, voltem depois. Lógica de Fernando Henrique Cardoso, presidente da República desse país. Muito bem, para você que está chegando agora, está pegando o barco andando, operação nesta manhã de quinta-feira em Florianópolis, na Câmara Municipal, na Prefeitura, buscando documentos para investigar uma suposta prática criminosa na contratação de uma empresa de coleta de lixo terceirizada para Florianópolis, lá em 21. A operação começou com uma investigação de crime ambiental pelo descarte irregular de lixo na passarela e agora, a informação mais recente é que essa investigação avançou para corrupção, lavagem de dinheiro. Organização criminosa também. Organização criminosa. Então, o prefeito falou, pode ser que seja o envolvimento dos secretários no crime ambiental. A própria polícia já declarou para a gente, já temos essa apuração de que a operação avança para lavagem de dinheiro, organização criminosa. Tem que ver quais são os envolvidos de fato desses nomes já divulgados. Fernando, me ocorreu um negócio agora, desculpa interromper seu raciocínio. Por que não os secretários que são ditos suspeitos e os assessores dos vereadores não tomam a iniciativa e pedem exoneração dos cargos? É um desgaste desnecessário para um prefeito que até o momento não tem relação com a investigação